Olá a todos! Hoje apresentamos o segundo volume da coleção Vamos Prevenir. É uma coleção que nós lançámos no início deste ano. O primeiro volume saiu em fevereiro, por ocasião do Dia dos Namorados. Amar rima com respeitar. É um livro sobre a prevenção da violência no namoro. E hoje, dia 20 de outubro, lançamos o segundo volume da coleção. Chama-se Um por Todos, Todos contra o Bullying. É um livro sobre a prevenção primária da violência em idade escolar. Se leram o primeiro volume, sabem que esta coleção se passa numa vila muito interessante, que é a Vila Mariposa. É uma vila um bocadinho mágica, mas que dá asa a uma série de aventuras e uma série de acontecimentos, com uma série de miúdos, de rapazes e de raparigas e de uma cadela, e vivem uma série de aventuras. E estes meninos e estas raparigas de várias idades vão passando por diversas experiências e essas experiências vão fazendo com que eles pensem um bocadinho sobre algumas situações, deparam-se com algumas dificuldades, com alguns desafios, sentem necessidade de pedir ajuda não só também aos amigos, mas também aos pais, aos professores, aos psicólogos da escola. Enfim, acaba por ser uma vila que proporciona assim uma série de aventuras, diria eu. Os nossos heróis, vamos chamar-lhe assim, são oito crianças e jovens, portanto é um conjunto de quatro mais novos que estão numa escola de primeiro ciclo e de quatro um bocadinho mais velhos que estão numa escola já de segundo e terceiro ciclo, e vivem algumas situações, e neste segundo volume vivem exatamente uma situação de bullying, uma situação de violência em idade escolar, portanto passa-se na escola de primeiro ciclo. Neste segundo volume, o grande protagonista desta história é o Yoon, que é um menino de 9 anos, é um menino que é asiático e que acaba por ser vítima de alguma violência no contexto da própria escola. Tal como aconteceu no primeiro volume, portanto, já no primeiro volume nós sentimos essa necessidade e vamos sempre sentir em todos os livros da coleção, sentimos a necessidade de convidar alguém que é especialista na área e que nos ajude enquanto consultor ou consultora a orientar a história, a pensar também no guia de exploração da história. Portanto, todos os livros têm uma história ilustrada, com diálogos que estão pensados para proporcionar, por exemplo, a dramatização de uma peça de teatro, numa escola, eventualmente, e tem depois uma segunda parte, que é o chamado guia de exploração, que é, no fundo, um bocadinho o beabá daquela problemática ou daquela situação, para que os adultos, os pais, os professores, os psicólogos, se sintam eventualmente também mais confiantes, com mais conhecimentos, para depois poderem dinamizar algumas atividades com as crianças. Neste segundo volume, o nosso consultor é o Luís Fernandes. Olá, Luís, como Olá, está? boa noite, tudo bem? E eu gostava hoje de ficar aqui um bocadinho à conversa com ele para vocês também perceberem um pouco como é que chegámos a esta história, a pertinência do tema, esta questão do bullying, da violência em idade escolar. E eu começava por lançar aqui uma primeira questão ao Luís. Luís, fala-me um bocadinho da tua experiência nesta área. Como é que te deparaste com essa situação do bullying, com a violência em idade escolar e como é que tornaste no especialista que és hoje, uma referência a nível nacional? E, antes de mais, também muito obrigado por teres aceito o desafio de seres consultor deste segundo livro. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, que é sempre com grande ânimo que eu participo em tudo que tem a ver com o bullying e com o cyberbullying, falando mais na vertente mais atual, digamos assim. Mas eu comecei, acho, todos nós, não é? Portanto, no nosso percurso educativo, acabamos por termos experiência de escola, assistimos a situações mais complicadas. E se calhar não, ao longo desse percurso não tinha aqueles conhecimentos, portanto nós não só via falar em bullying, apesar de sempre ter existido, portanto os comportamentos sempre existiram, tanto em contexto educativo principalmente. Nós agora utilizamos, e neste livro utilizamos o termo em idade escolar, porque cada vez mais se passa em contextos mais diversos, não é? Mas começa muito e passa-se muito na escola, até pelo tempo que os miúdos passam, as horas que passam nestes estabelecimentos de ensino, e foi um pouco por aí. Portanto, havia situações que eu assistia e que havia colegas meus que assistiam e que não gostavam. Portanto, eu às vezes costumo brincar e dizer que o meu combate ao bullying começou muito cedo, quando comecei a deparar-me com situações que não sabia que eram de bullying, mas que achava que não eram corretas, e a intervir e a tentar que outros intervissem também. Portanto, foi numa idade muito, muito precoce, portanto, se calhar a nível do segundo, terceiro ciclo,
Foi um pouco por aí. Oh, Luís, isso que estás a dizer vai colidir aqui um bocadinho com a nossa história, porque efetivamente temos este menino, que é o Yun, que é uma das personagens que nos acompanha ao longo das várias histórias. Temos este rapaz agressor, de alguma forma, não é? Na escola, que criámos aqui o Sebastião, que é o miúdo que acaba por ter comportamentos bastante desajustados com o nosso Yun. Mas depois temos também os outros miúdos da turma, os outros miúdos da escola, inclusive irmãos de colegas, outros miúdos mais velhos que até não estão na mesma escola. Fala-nos um bocadinho também qual é que pode ser aqui o papel dos pares. Num primeiro momento, vamos pensar aqui nos pares, em termos da detecção, da sinalização, de estar em alerta, porque era um bocadinho isso que tu estavas a dizer. Eu fui-me deparando com situações e nós podemos estar até, de alguma forma, não estar diretamente envolvidos naquela situação, mas ela passar-se ao nosso lado, na nossa turma, com os nossos amigos. Sem dúvida, e quando falamos quer de vítimas, quer de agressores, quer dos observadores, portanto, é importante perceber que o grupo maior é mesmo os observadores, portanto, e a ideia de capacitá-los, de torná-los agentes proativos de prevenção e combate ao bullying é fundamental, porque muitas vezes nós vemos os miúdos também, é uma questão que eu acho que é importante e que ao longo do livro também acaba por ser muito saliente, que é os miúdos serem vistos não só como parte do problema, ou não essencialmente como parte do problema, mas parte da solução. Obviamente tem que haver alguma intervenção, alguma supervisão por parte dos adultos, mas é essencial que os principais protagonistas, que são os miúdos, tenham esse papel proativo e tenham esse papel também de conseguir, de alguma forma, prevenir e combater o bullying. Portanto, a ideia, quer desta coleção, e a ideia que nós tentamos sempre quando trabalhamos estas questões, é mesmo capacitar esses miúdos, os observadores, a estar atentos a mudanças súbitas de comportamento dos colegas, que às vezes o miúdo até em casa consegue disfarçar, mas é mais difícil disfarçar junto dos pares. Portanto, o descer as notas, e às vezes os pais, quando sabem dessa descida, é já numa altura mais tardia, portanto, em que as coisas já estão mais instaladas. Portanto, são elementos, são fatores de proteção, o acompanhamento e essa ligação mais forte por parte dos pares, o estarem atentos e o intervirem. Falaste aqui dos adultos. O Yune, depois de algumas dificuldades, acabou por desabafar com os pais. O professor Francisco, que é o professor da escola deles, acabou também por perceber um bocadinho o que se passava, mas eu questiono-me aqui sobre outra questão. Muitos dos comportamentos mais agressivos que aconteciam, até porque o rapaz, este Sebastião, era de uma outra turma, aconteciam também no recreio, no intervalo da escola. Qual é que pode ser aqui o papel, pensando aqui na comunidade escolar, não só do professor ou dos professores, mas também do pessoal não docente, ou seja, que muitas vezes também não é, se calhar, aqui o primeiro alvo do nosso olhar em termos de prevenção. Recordo que esta é uma coleção focada na prevenção primária das várias problemáticas. Qual é que pode ser aqui o papel também, não só do pessoal docente, mas também não docente, numa escola, pensando que isto pode acontecer numa escola? O pessoal docente, nós percebemos mais diretamente qual é o papel, porque pode muitas vezes intervir de uma forma mais, passando até alguma informação, fazendo alguma sessão, convidando alguém para fazer uma sessão sobre o assunto, debatendo em contexto de sala de aula também algumas questões relativas ao bullying. Agora, o papel do pessoal não docente, os assistentes operacionais, os funcionários da escola, é fundamental. E é fundamental porque 70%, cerca de 70% do bullying acontece no recreio. E quem está no recreio são alunos e são os assistentes operacionais. E nós sabemos que muitas vezes há alguma escassez de pessoal não docente. Portanto, ainda é mais importante quem lá está que tenha algum treino. Eu às vezes digo que é um pouco afinar os óculos. Portanto, quando nós vemos situações e achamos que é tudo uma brincadeira, portanto, não estamos atentos e não estamos sensíveis para as questões do bullying e da violência em idade escolar. Agora, quando estamos mais atentos e percebemos que se calhar é sempre o mesmo miúdo que arma a confusão, é sempre um determinado rapaz ou rapariga que tem determinados comportamentos, nós aí já estamos a ser agentes também preventivos em relação ao bullying. E é um fator essencial o papel dos assistentes operacionais. É quase o nosso braço direito. Todos os projetos que eu tenho trabalhado e que tenho coordenado, o papel do assistente operacional
é sempre fundamental, portanto, quer a nível de ter alguma formação, porque é essencial, até para as pessoas perceberem exatamente o que é que se pretende com o projeto, e são fundamentais também porque muitas vezes é uma intervenção de primeira linha que, passando-se no recreio, que muitas vezes tem essa capacidade de logo, às vezes, não deixar avançar determinadas situações para situações mais gravosas. Uhum. Ora, o nosso Yun, a nossa personagem, depois de falar com os pais, desabafar com os amigos, porque os amigos também perceberam o que é que estava a passar, e desabafar também com o professor, acabaram todos por ir pedir ajuda ao psicólogo da escola, que curiosamente se chama Luís, é só assim um detalhe, uma coincidência. E o psicólogo da escola teve aqui um papel importante, e eu gostava que falasse um bocadinho aqui qual é que pode ser o papel da psicologia. Nas escolas, mas não só, pensando até numa lógica mais comunitária. Esta coleção tem também um olhar mais sistémico e mais comunitário na solução para as situações. Toda a comunidade, toda a vila é envolvida e não apenas um determinado local. Qual é que pode ser aqui o papel da psicologia na identificação, na formação, na sensibilização, como tu dizias, e depois na ajuda, não é, a estas crianças e jovens já depois de identificada uma situação? Cada vez mais, portanto, a visão tem mesmo que ser, como estavas a dizer, sistémica, portanto, tem que abranger todos os elementos da comunidade. E o papel da psicologia deve ser mesmo esse, deve ser também agregador e mediador em relação a todos esses intervenientes. Portanto, o psicólogo na escola, portanto, tem que ser, na minha perspectiva, portanto, alguém que interage com os diversos agentes, portanto, que canaliza também e que de alguma forma também dá voz a determinadas temáticas, a determinados assuntos, como é o caso do bullying. Portanto, é fundamental que haja essa formação, essa sensibilização para todos. E ninguém melhor do que o psicólogo, se calhar, para servir de agregador, tanto fazendo com que um projeto possa ser partilhado tanto por alunos como pelos assistentes operacionais, quer pelos próprios professores e pelos órgãos de gestão. E aqui porque é que eu estou a salientar, assim, a dar maior ênfase aos órgãos de gestão? Porque muitas vezes o que acontece na prática é que há muitas coisas que podem ser trabalhadas, mas que se não tiverem o aval, se não tiverem a concordância e o apoio dos órgãos de gestão, acabam por não ter o impacto que é suposto. E nós, quando trabalhamos nesta área, sabemos que é muito importante, portanto, haver toda essa sinergia entre todos os agentes educativos. E depois também a nível comunitário, porque assim, o miúdo está na escola, mas cada vez mais, e como a coleção fala, estamos a falar em idade escolar, e a idade escolar não é só na escola, não é? Portanto, há múltiplos contextos, desde o contexto do clube desportivo, como o clube de música, um clube na área do teatro, quer que seja, na natação, em que muitas vezes temos, e quando é meios a tão mais pequeninos, às vezes que temos o agressor e a vítima a frequentar o mesmo local. Portanto, é fundamental, só para dar um exemplo e para não me alongar muito, mas a questão, por exemplo, dos treinadores de futebol. Eu já tive várias situações em que o trabalho que era feito pelo projeto passava também por os treinadores de futebol, porque aquilo também acabava por se materializar muitas vezes nos próprios treinos. Então foram elementos fundamentais. Portanto, já estamos mesmo numa esfera um pouco fora do âmbito educativo, digamos assim, da própria escola e até da família, não é? Mas que é uma ligação que é importante que exista de forma a haver resultados, não é? Que possam existir também melhorias e mudanças de comportamento nestes miúdos e nestas comunidades. Uhum. Ora, depois desta situação ter sido identificada e sinalizada e pediram ajuda ao psicólogo da escola, quer o Yun, que é este menino que foi vítima desta violência, quer o Sebastião, que era o agressor, foram ter com o Luís, com o psicólogo. Foram lá várias vezes e conversaram e tentaram perceber uma série de coisas. E o resto dos meninos, a turma, os amigos, ficaram assim um bocadinho espantados porque de alguma forma aquilo que se espera é que o agressor seja punido, não é? Seja responsabilizado porque ele agrediu, porque ele chamou nomes, porque ele empurrou, etc. Eu gostava que falasse aqui um bocadinho também sobre a importância do trabalho terapêutico, não é? Da intervenção que a psicologia pode ter, não só para ajudar as vítimas, mas também para ajudar os agressores. Abandonarmos um bocadinho aquela ideia de que o agressor é para punir, suspendê-lo da Claro, escola, mandá-lo para casa, como se isso resolvesse efetivamente as coisas, não é? Gostava que falasse um bocadinho sobre esta questão também do trabalho, de desenvolvimento de competências que pode exatamente. ser feito e de mudança com os agressores.
Tocas num ponto que eu acho que é fundamental, porque foi uma mudança de paradigma de há uns anos para cá, em que os próprios projetos nesta área, a abordagem a nível do bullying e do cyberbullying estava muito centrado na vítima e é importante. Mas é importante trabalhar com o agressor, até porque o agressor também são miúdos que precisam da nossa ajuda, porque eles também muitas vezes acham que só... Havia um miúdo que me dizia, olha, eu quero ser bom em alguma coisa, eu sou bom a fazer mal. Portanto, porque a ideia que tem é que eu tenho que sobressair de alguma forma e a maneira que eu tenho de sobressair na minha turma, na minha escola, na minha comunidade, é armar confusão. Portanto, e quando estes miúdos percebem, e só a título de curiosidade, muitos dos projetos a nível mundial de maior sucesso têm ex-agressores de campanhas anti-bullying, têm ex-agressores na dianteira, portanto, na sua organização. Porque são pessoas que muitas vezes até carismáticas, empreendedores e que conseguem de alguma forma também mobilizar muita gente. Quando percebem, ao longo deste caminho, em algum momento percebem que se calhar são tão bons a fazer o bem como o eram a fazer o mal, não é? Portanto, muda completamente, mudam de trincheira, como se costuma dizer. Isso faz toda a diferença. E aí os miúdos acreditam. Eu tive um projeto há uns anos em que os agressores faziam um trabalho comunitário, digamos assim, ainda davam, tive um caso de assim que foi o que resultou melhor, que foi um miúdo que teve a dar aulas de informática num lar de idosos. E teve também a fazer um projeto a nível do primeiro ciclo, portanto, ele era de segundo ciclo, já mais velhinho, com a idade para andar no terceiro ciclo, mas então fez um projeto e resultou tudo bem. Quando fizemos ao final, resumindo um bocadinho, mas quando fizemos no final um balanço de como é que tinha corrido aqueles meses de trabalho desse agressor, digamos assim, parecia que não estávamos a falar do mesmo miúdo. Portanto, o rapaz na escola e que batia, e que fazia, e que ameaçava, teve a dar as aulas de informática no lar de idosos e não tinha nada a ver, portanto, adoraram-no. E aquilo foi uma mudança muito significativa que ele até, após o 12º ano, entrou para as Forças Armadas. Era um rapaz que quase que não conseguia qualquer tipo de ordem, era visto como uma imposição e acabou por ir para um meio, que é um meio militar, não é? Portanto, em que a ordem, em que a prontidão, em que a disciplina são fundamentais, portanto, não deixa de ser curioso. Uhum. Esta é uma questão de facto importante, não é? Porque mesmo o Yun na história nós traduzimos um bocadinho isso, tem competências que não sabia que tinha ou que nunca ninguém tinha olhado para elas dessa forma, ele próprio fica espantado com coisas boas que ele tem, de facto as pessoas não se resumem àquilo que fazem, não é? Não é um comportamento que as define e de facto o livro termina, tal como terminam já o outro anterior e se calhar os próximos que aí vêm, termina numa perspectiva comunitária, portanto toda a vila é envolvida num projeto. Aqui termina com uma peça de teatro, com uma série de grupos de trabalho e foi giro pensarmos que o Yun, portanto, o Sebastião, aliás, portanto o agressor, integrou um grupo de trabalho cujo grande objetivo era colocar-se no papel da vítima, portanto ajudá-los também a descentrar-se, não é? A colocar-se um bocadinho no papel do outro. Como é que tu imaginas aqui este envolvimento da comunidade? Porque no fundo toda a vila foi chamada àquele projeto, toda a vila foi envolvida de alguma forma. Qual é aqui o papel da comunidade, porque é isso mesmo, portanto, sair do espaço escola ou do espaço do clube desportivo, etc., e abranger toda a gente. Qual é que é o papel que cada um de nós, que somos todos parte de um sistema, tem na prevenção do bullying? A prevenção e o combate ao bullying, e eu falo muito em combate porque é mesmo um combate que travamos todos os dias, não é? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, portanto, eu estou a dizer isto porque há colegas que às vezes acham que combate é uma coisa muito forte, mas é mesmo um combate. Quando nós deparamos e lidamos com isto diariamente e vemos o que é que miúdos e famílias, e daí também a necessidade da comunidade se envolver, não é? E os projetos que muitas vezes são feitos, aqui a Vila Mariposa também, acaba por ser a comunidade em si toda, e quando eu digo a comunidade é mesmo desde a saúde, à educação, à justiça, a questão que falávamos há pouco da punição dos agressores.
Portanto, eles irem para casa de uns dias suspensos, portanto, não resolve absolutamente nada. Se não existir uma análise, uma reflexão sobre os comportamentos dele, não vai resultar em nada. Portanto, é importante que toda a comunidade, e a peça de teatro é fundamental, porque é o mostrar à comunidade um trabalho que tem sido feito e as mudanças que foram sendo alicerçadas, digamos assim, e ao mesmo tempo também o ver os miúdos noutra perspectiva. A questão da empatia, que o Sebastião tinha escondida dentro dele e começa a manifestar-se, não é? O olhar o outro, o pensar na consequência que aquela ação pode ter sobre o outro, também é fundamental, ainda mais nesta idade em que nós estamos, em que o livro se foca e que a questão do primeiro ciclo, que é fundamental, e no início eu estava a dizer que no meu percurso, se calhar comecei no segundo ciclo a falar um pouco desta questão, mas cada vez mais, portanto, fala-se de uma forma mais precoce, tem que ser desde o pré-escolar e ao longo de todos os ciclos, portanto, nunca é uma batalha que nunca está a ganha, e com a participação de todos, portanto, desde da saúde, como eu estava a referir, portanto, a questão também de perceber, às vezes, a perspectiva de porque é que os miúdos têm determinados comportamentos e se calhar até a própria psicologia também clínica e educacional nas suas várias vertentes, portanto, darem também uma perspectiva mais diversa da situação, analisar de vários pontos a perspectiva dos pais, o que é que os pais do agressor sentem, o que é que os pais da vítima sentem. Muitas vezes, eu às vezes costumo dizer que os agressores são quase todos órfãos de pais vivos, não é? Portanto, ninguém acha que o filho é agressor. E muitas vezes o que acontece é que esses comportamentos têm a ver com um mal-estar que um determinado miúdo sente num dado momento e que às vezes os pais nem se apercebem e que às vezes até é fácil de resolver as situações. Portanto, é muito importante todos, e eu deixava isso como, se calhar, uma mensagem final. Isto é uma batalha que temos que estar todos a remar para o mesmo lado. E eu acho que este livro é fundamental, portanto, embora seja suspeito para falar, mas acho que é fundamental porque acho que é um contributo muito genuíno, muito honesto e muito concreto. Portanto, porque as pessoas precisam também de coisas que sejam concretas. E eu acho que, e dou-vos os parabéns, portanto, que está um livro fantástico e um por todos, todos contra o bullying. É isso mesmo, Luís, um por todos, todos contra o bullying. Eu acho que estamos todos de parabéns e estão de parabéns, no fundo, os nossos miúdos da nossa Vila Mariposa, que tiveram aqui uma aventura fantástica e que desenvolveram aqui algumas questões importantes e que nos fazem refletir, não é? No fundo, estes livros têm sempre este denominador comum, que é sabermos mais sobre um determinado tema, mas também ficarmos mais preparados, com mais ferramentas para o tal combate às várias situações. Portanto, um por todos, todos contra o bullying é o nosso mais recente volume desta coleção Vamos Prevenir. Queria salientar também que temos outra autora, que é a Susana Amorim, que não pode estar aqui hoje connosco e que escreveu a história comigo. Muito obrigada, Luís, por seres consultora. Muito obrigada à Ordem dos Portugueses. Muito obrigada à Ordem por ter, de alguma forma, também me desafiado a iniciar este projeto o ano passado e, portanto, ter dado aqui um bocadinho este impulso. E obrigado também à editora Ideias com História, que capta sempre ali o traço da Joana, que é a ilustradora, capta sempre aquilo que nós imaginamos e que nós sonhamos, depois ela põe no papel e acaba por transformar em desenho. E, portanto, este livro é um livro mais focado para os 6-10 anos, portanto, para a idade de primeiro ciclo, mas também pode ser aproveitado para as idades um bocadinho mais velhas, até porque depois, na história, os miúdos mais velhos, que fazem parte do nosso conjunto de crianças e jovens, também intervêm. Portanto, podemos todos aproveitar este livro, quer trabalhemos especificamente na idade, na faixa etária dos 6-10, quer trabalhemos com miúdos um bocadinho mais velhos. Obrigada a todos e espero que gostem tanto do livro como a nós nos deu prazer escrevê-lo, não é? Foi uma aprendizagem e é fantástico poder ler e escrever e transformar isto em linguagem de crianças e de jovens é talvez assim o maior desafio. Obrigado, Luís, pela tua Obrigado, e pelo teu olhar de especialista que nos orientou e que nos ajudou a chegar a este produto final. Beijinhos a todos. Obrigado, beijinhos, obrigado, um abraço.